Então, pessoal, boa noite. Vamos iniciar nosso encontro síncrono de hoje. Eu espero que todos estejam bem, na medida do possível, tá? Vocês chegaram a ver o material, eu coloquei, acho que, se não me engano, no final da manhã, coloquei essa apresentação para hoje, tá? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre nota fiscal eletrônica, certo? E sobre o SPED, ok? E o que danado, que vem a ser o SPED, né? Nosso objetivo de aprendizagem, nossos objetivos, né? Compreender a sistemática da emissão da nota fiscal eletrônica e estudar o processo de desenvolvimento do SPED, desse grande, digamos assim, desse grande projeto SPED, tá? Não é projeto muito maior do que simplesmente uma pura e simples obrigação acessória, tá? Só me tirem uma dúvida, vocês já ouviram falar, já utilizaram, aliás, a Giane não está conseguindo entrar, Glaucio? Estranho, porque não apareceu aqui para mim, não, o convite, Pois é, eu também estava tentando desde cedo, e ela também. E agora que eu consegui, ela já está tentando ainda entrar. Olá, boa estranho. noite. Consegui entrar agora, professor. Quase eu não consigo. Estranho, porque não estava aparecendo aqui para o pedido, não. Mas, enfim, deu certo. Na verdade, eu não estava... ia para uma página diferente, não era assim no Google Meet, estava diferente, mas agora eu consegui. Tá, tudo bem, então. Voltando à pergunta que eu ia fazer para vocês já ouviram falar sobre nota fiscal eletrônica? Já viram alguma coisa? Me digam aí, por favor. Podem abrir o microfone, comentar. Só para eu ter uma noção. Eu já ouvi falar, mas eu não sei como funciona, professor. Já vi, eu emito de entrada, de devolução, da baixa, do estoque. Uhum. Então vai ser tranquilo. O basicão, né? Uhum. Ok. Alguém mais? Eu também, professor. Eu dou entrada em nota, dou saída em nota, e é isso. Uhum. Bom, a nota fiscal eletrônica, eu diria que ela é a base de todo o projeto do SPED, tá? Por que eu falo isso? A partir dela, aquele documento anteriormente que a gente emitia, aquela nota fiscal de papel, a famosa nota fiscal de papel, que em N casos, tá? Aconteciam N diferentes coisas, assim, como é que eu posso dizer? Não muito corretas, tá? Dava margem para muita coisa, certo? Com a nota fiscal eletrônica, com esse projeto todo do SPED, né, na realidade, com o advento da nota, a possibilidade de fiscalização aumentou consideravelmente. Por quê? Quando a empresa, uma pessoa física, seja lá o que for, seja lá qual for a pessoa que esteja emitindo, ela automaticamente ela envia aquela informação para o fisco. Ou seja, automaticamente o fisco ele tem essa informação em tempo real. Olha, vendi X mercadorias para CNPJ tal. Ou seja, a facilidade de cruzamento de informação aí aumentou consideravelmente. Ou seja, de um lado eu tenho essa empresa falando que vendeu e do outro eu tenho, ou pelo menos é para ter, uma outra empresa falando que comprou, tá? Essa nota fiscal, ela, como eu digo aqui no texto, ela só existe do ponto digital. Ou
seja, aquele documentozinho que a gente normalmente vê, né? Aquele dali não é nota fiscal, aquele dali é o DANF, tá? É um documento auxiliar que foi criado junto com a nota fiscal para acompanhar a circulação da mercadoria, tá? E a nota fiscal em si tem como a gente imprimir? Tem, mas isso é via certificado digital da empresa, certo? Da empresa responsável. Ou seja, aí tem um aparato tecnológico aí por trás. E para fins fiscais, ou seja, essa nota fiscal continua tendo a finalidade, né, que é registrar, ou seja, legalizar do ponto de vista fiscal a circulação, uma operação de circulação de mercadoria, ou uma prestação de serviço, seja ela de transporte, que tem uma nota fiscal específica, certo? Seja ela prestação de serviço propriamente dita, serviço alcançado pelo ISS. E, consequentemente, ela dá uma validade jurídica a essa operação. Lembra lá que em tributarião a gente falava muito, sujeito ativo e sujeito passivo da relação tributária. Ou seja, no nosso caso aqui, se for uma compra, uma venda de mercadoria, o sujeito passivo, ou seja, aquele que vai ter a obrigação de pagar, está de um lado, e aquele que vai receber, ou no caso, a arrecadação do imposto, está do outro. Normalmente o governo, né? Normalmente não, é o governo. Okay? Já do ponto de vista dos detalhes técnicos dessa nota fiscal, ela substitui o modelo 1 em 1A em todas as operações. Ela substitui a modelo 4, que era específica para produtor rural, e na legislação, né, acrescenta um novo tipo de documento fiscal, que é o modelo 55, que a gente vai falar daqui a pouco. Um arquivo eletrônico, aliás, tem a criação para fins fiscais do padrão XML, né, que é uma extensão digital dessa nota, ou seja, ela pode ser, normalmente é movimentada, ela pode ser lida tanto nos programas, né, via arquivo XML. Normalmente é o que a gente, fiscalmente, a gente importa para fins de registro contábil, né, registro fiscal. A assinatura, a necessidade de assinatura digital, ou seja, no padrão ICP. O que é isso? Toda nota ela precisa de uma validação, uma assinatura, como a gente diz, digital, de que é você realmente que está emitindo essa nota, está emitindo essa informação para poder ir para no caso, ou a Cefaz estadual ou a Receita Federal. Ou seja, como é que eu posso dizer? O próprio nome já diz, é uma assinatura de que aquilo ali é verdade, aquilo ali está existindo, ocorrendo. Né? Cada nota fiscal ela é um documento autônomo, ou seja, cada nota fiscal ela vai ter uma assinatura e esse envio vai ser feito pela internet e antes da saída da mercadoria do estabelecimento que está vendendo. Ou seja, a mercadoria sai junto com a nota. E legalmente, não se pode fazer uma circulação de mercadoria sem o seu respectivo documento fiscal. Okay? Com esse início, né, essa nota fiscal, com esse padrão nota fiscal eletrônica, uma consequência, certo, necessária para as empresas é a questão da informatização. Não dá mais para
Eu lembro que no período, quando se começou essa implementação, foi uma nova era em termos de escritórios de contabilidade, de serviço, né? Porque até então, muitas empresas, principalmente, e também muitos escritórios não estavam com aquela estrutura tecnológica suficiente para atender essa nova demanda. Quando se iniciou a falar SPED, até hoje, né, tem-se a grande dificuldade. Mas no início, quando chegou os primeiros prazos para entrega, era um desespero, porque era uma declaração totalmente nova aos padrões de que a classe contábil estava acostumada, totalmente nova, e que requeria um controle muito maior. Ou seja, essa nota fiscal ela é emitida com um detalhamento muito grande do ponto de vista dos produtos que estão sendo vendidos naquela nota, por exemplo. E, consequentemente, teve-se a necessidade de um controle eletrônico dessa mercadoria. Ou seja, ter sistemas para poder ter o controle em tempo real dessa informação. Imagina só, tu vender um determinado produto e ele não ter no seu estoque, que era um grande problema anterior de várias empresas, era tipo, eu não tenho controle de estoque, eu tenho um estoque que não é real, isso acontecia muito, e ainda acontece hoje em dia, essa é a realidade, mas com o advento desses padrões tecnológicos, desse novo padrão tecnológico, as empresas foram obrigadas a se organizar, certo? Um pouco mais. E isso é bom para todo mundo, né? Um outro detalhe técnico, a emissão do DANF, como eu falei anteriormente, tá? Que é o documento auxiliar que acompanha o trânsito da mercadoria, a chave de acesso. Cada nota fiscal ela tem uma chave de acesso, certo? Com vários dígitos e ela não é repetida, tá? Não pode essa chave de acesso ser repetida de forma nenhuma. Ele foi formatado esse banco de dados para não ter repetição. São, salvo engano, 13 dígitos que dão uma possibilidade muito grande de numeração e que está atendendo até hoje. Código de barra, certo? Que tem no DANF, unidimensional, para facilitar a leitura e acesso da nota fiscal, ou seja, no início se trabalhava muito, se recebia os DANFs, né, na contabilidade, no escritório, e ia se lendo o código de barra que estava no DANF para poder dar entrada no sistema, no sistema contábil, certo? Isso era no início. Hoje em dia, se avançou um pouco mais, e hoje em dia você baixa o arquivo, a empresa manda o XML, certo? Instantaneamente, manda para você e você já faz a importação sem precisar de ter papel. Claro que aí tem que ter um suporte tecnológico por trás para proporcionar isso daí. A numeração da nota fiscal é uma numeração sequencial, ou seja, de 1 a 999 milhões, enfim, tem uma ir por série e deve ser reiniciada quando atingir um limite, mas esse limite, convenhamos, é um pouco alto, né? E tem também a questão das séries para identificar. A obrigatoriedade, né? Aplica-se hoje em dia todas as empresas, né, praticamente, e todos os estabelecimentos pertencentes, todos os contribuintes, ok? Sujeitam-se a essa emissão, seja a nota fiscal de venda de mercadoria, seja venda de mercadoria para outra empresa, seja venda de mercadoria para consumidor final, seja nota fiscal de serviço. Pouquíssimos casos, ou quase nenhum, praticamente, se aplicam. Então, a Advice sempre tem essa nota fiscal eletrônica.
seja de serviço ou de mercadoria. Aí o modelo, né? Agora vamos falar um pouquinho dos principais modelos. Um desses modelos é o modelo 55. Tá? O modelo 55 é um documento eletrônico mais comum e é emitido para registrar transações comerciais. Eita, dana. Susto agora. Entre transações originadas entre pessoas jurídicas, tá? De pessoa jurídica, como venda de mercadoria, devolução, conserto, baixa e outras operações. Nela é destacado os impostos, né? ICMS, PIS, COFINS, IPI e o imposto de importação. No caso do IPI, do imposto de importação, em casos mais específicos para contribuintes. E a adesão a este documento é obrigatório para os contribuintes do ICMS, tá? Ou seja, originadas de pessoa jurídica, esse modelo. No caso da nota fiscal do consumidor eletrônica, que é a NFCE, que é um modelo que a gente chama de modelo 65, né? Os protocolos e as convenções da nota fiscal eletrônica. Qual a diferença, né? Apesar de não ser semelhante ao anterior, estes documentos são muito, muito diferentes um do outro. Ou seja, a nota fiscal ao consumidor eletrônica o propósito, no caso, é contabilizar para o Estado o ICMS de mercadorias no varejo para consumidor final. Ou seja, você vai lá, você compra como consumidor final essa mercadoria, vai ser emitido para você uma nota fiscal modelo 65, diferentemente da outra, da 55. Falo agora há pouco. A 55 não é para consumidor final. Outro modelo que já entra na nota fiscal de serviço, tá? Essa nota fiscal, o layout dela, ou seja, a formatação da nota, ela é um pouco diferente para cada município, ou seja, ela tem uma formatação diferente, mas as informações que constam naquela nota são padrão, certo? Se você olhar uma nota fiscal emitida, uma nota fiscal de serviço emitida em Belém, vai ter diferença da nota fiscal emitida em Tomé Açu, por exemplo. Mas é questão, na maior parte, é layout. Por quê? O que é padronizado pela esfera, pela Receita Federal, é a nota fiscal de circulação de mercadorias. A 65, a 55, como a gente falou agora há pouco. Essa nota fiscal de serviço, ela está mais a cargo, a responsabilidade das prefeituras, né? E a gente sabe, para a prefeitura pode ter alguma pequena diferença. Ela é utilizada, como o próprio nome já diz, para prestação de serviço. Oi, Bruno. Foi você que clicou aqui, desculpa aí. Não, tranquilo. Como eu estava falando, é para prestação de serviço, operações realizadas dentro do município. A sua principal função é registrar tipos de prestação de serviço e ela vai vir destacado o ISS ou ISSQN. É a mesma coisa, tá? É imposto sobre serviço de qualquer natureza. Vai ter alguns municípios que utilizam a sigla completa, ISSQN, outros municípios é somente ISS. E, como a gente já viu anteriormente, né, na outra disciplina, essa alíquota gira de 2% a 5%. Aí,
O Código Tributário Municipal é que vai determinar qual a alíquota naquele município específico. Normalmente, eu particularmente, eu sempre vi mais essa alíquota de 5%, tá? Mas aí são experiências minhas. Este documento, como eu falei, ele segue um layout do município e não há um modelo como nos demais documentos fiscais. Aqui em Tomé Açu, acho que é 2%. Pronto. A minha realidade, eu digo isso porque a minha realidade em Natal é 5%. Tá? A alíquota normal. É claro que tem a possibilidade. Oi? 5% do coração. Aqui em Tomé Açu. Então aumentou então. Tranquilo. O Rosivaldo está falando aqui que tem uma lei que proibiu ser menor que 5. Mas, enfim. Ok, pessoal? Aí o modelo 57, que é o conhecimento de transporte eletrônico, que é o CTE, que é aquele, eu diria que é aquele famoso que a gente chamava anteriormente o conhecimento de frete, que era uma outra notazinha de um modelo menor que normalmente acompanhava a nota fiscal porque registrava ali quem era o transportador, quem estava sobre a responsabilidade de transportar aquela mercadoria, no caso de empresa, né? O CTE, ele é um documento emitido para registrar a operação de transporte de carga de terceiros, pois é um documento vinculado à nota fiscal que serão transportadas. E a partir do CTE é que os postos fiscais farão a conferência da prestação de serviço que está sendo realizada. Aqui eu coloquei posto fiscal, mas a realidade hoje em dia, pelo menos na maioria dos estados, é aquele posto fiscal físico, ele está muito em desuso, tá? Porque é possível fazer com essa possibilidade eletrônica, é possível fazer um registro, um controle, ou até mesmo auditoria de forma eletrônica, tornando, né, gerando, no caso, a não necessidade daquele posto físico com auditores fiscais lá, enfim, para fazer o controle da entrada e da saída de mercadorias nos estados. Ok. Além de registrar a operação de transporte, emitir a CTE garante a devida contribuição, dos impostos como ICMS, PIS e COFINS. Okay? Isso cobrado sobre o frete. Aí tem outra possibilidade, que é o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, que é o MDFE, que é o que a gente chama legalmente é o modelo 58. Esse documento foi criado com o intuito de viabilizar e diminuir o tempo de perda inicialmente em impostos fiscais. Isso porque o MDE é informado um breve resumo da operação de transporte, contendo veículo, motorista, destino, origem e documento originário do transporte. Ou seja, no caso, se a gente pegar um DANF, se vocês pegarem e observarem a parte de baixo de um DANF, normalmente ele traz a informação ali do frete, né? Quem é que está transportando, traz todas essas informações. E ele foi obrigatório a partir de 2014, e a ausência desse documento pode acarretar em multa e até mesmo apreensão do veículo que esteja transitando sem esse documento. Aí vamos a alguns procedimentos, né? Caso a gente sabe muito bem que quando a emissão era física, certo? A emissão manual, vamos dizer assim, da nota, não se tinha muito problema, né? Ou seja, é manual, então se emite tranquilamente. Agora, em um ambiente eletrônico, a gente sabe muito bem que
Internet, certo? É o calo da sociedade moderna, né? Quando ele funciona, a internet funciona, é tudo maravilhoso. Quando não funciona, ou fica oscilando, a gente tem problemas, certo? Isso, a internet também vai ter a questão dos servidores, né? Servidor das secretarias para receber essa informação, da Receita Federal também, para receber essa informação e autorizar a emissão da nota, pode passar por um momento de problemas, certo? E também os servidores da empresa também podem ter problemas. Para tentar diminuir isso daí, aliás, para dar uma solução quando esse tipo de fato acontece, é que a gente tem um procedimento de emissão de nota fiscal em contingência, que ocorre quando tem problemas técnicos na emissão, certo, dessa nota fiscal, e a empresa deverá seguir os procedimentos que a gente listou aqui abaixo, os procedimentos previstos na legislação. Primeiro, autorização da NFE pelo sistema de contingência no ambiente de SCAN, no ambiente nacional, certo? Ou seja, está fora do ar ou teve algum outro problema, emite na perspectiva de contingência. Transmissão da declaração prévia de emissão em contingência dessa nota fiscal. E, por último, a emissão do DANF em formulário de segurança, ou seja, aquele DANF vai ser emitido, entretanto, em formulário específico, para quando a situação se normalizar, certo? A empresa emitir a nota final, né? A nota correta no padrão que deveria ser emitido, certo? É só esse procedimento para evitar que a empresa pare por uma pane, vamos dizer assim, no sistema, ou no sistema dela, ou no sistema dos órgãos que vão receber essa informação. Okay? Outra situação que é a denegação, certo? Ocorre quando o emissor destinatário está irregular junto aos órgãos de fiscalização. Ele acontece, nesse caso, ele será denegado, ou seja, nada mais é do que não serão aceitas ou estão passíveis de correção, induzindo os participantes da nota fiscal, né, o emissor e o receptor, a pessoa que está comprando, a manterem regularidade junto ao fisco. Regularidade fiscal para poder emitir nota fiscal. Se tiver com alguma pendência, a nota vai ser, não vai ser aceita, vai ser denegada, que é o nome técnico, né? Ok? E acho que é o último procedimento, que é a inutilização. O que é a inutilização? Ou seja, quando acontece um problema técnico eventual no sistema do contribuinte, uma quebra de sequência de numeração. Por exemplo, você emitiu até a nota 9, mas aconteceu alguma coisa que você pulou a 10, por exemplo. Você vai ter que informar para a secretaria, né, da Fazenda, se for estadual e, consequentemente, a Receita, você vai ter que informar que aquela nota fiscal número 10, ela foi inutilizada. Ou seja, foi anulada aquela numeração para depois não venha aparecer uma nota 10 emitida pelo teu CNPJ. Okay? Hoje em dia, no início, eu diria que esse problema era mais recorrente. Hoje em dia, como está mais ajustado, já tem aí alguns anos desse procedimento, dessa mudança por uma questão eletrônica, né? Esse problema de inutilização, de saltar uma numeração, está reduzido a quase zero, tá? É muito, muito difícil acontecer isso daqui, mas existe a previsão na legislação
para caso venha a ocorrer esse tipo de coisa. Aí qual o procedimento, né? Aqui um esquema para resumir. O emissor da nota fiscal, certo? Vai ter o layout da nota fiscal, que esse layout é padrão, determinado pela Receita Federal e pelos municípios, pela Secretaria de Fazenda, né? Vai ter o banco de dados, ele vai emitir essa nota em arquivo XML, formato XML, ele vai fazer a sua devida assinatura, ou seja, é necessário ter certificado digital, a empresa, e vai emitir essa nota. Vai importar, vai validar, vai assinar, transmitir essa informação e visualizar. Isso tudo, aliás, e por fim, desculpa, vai fazer esse procedimento anterior, enviar pela internet, né, essa informação, a Cefaz vai de origem, ou seja, no caso, se for uma nota no estado do Pará, é a Cefa, no caso específico do Pará, vai fazer essa pré-validação, vai validar, receber, fornecer a situação e vai fazer a distribuição, se tiver tudo ok, para o Repositório Nacional, Receita Federal e a Cefaz de destino. Por exemplo, a empresa está emitindo uma nota para um cliente, a empresa do Pará está emitindo uma nota para um cliente no Rio Grande do Norte. A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte vai receber essa informação, certo? Vai saber que foi emitido. Só de visualizar aqui, a gente vê a possibilidade de cruzamento dessas informações, né? Ou seja, o que antes eu emitia, por exemplo, emitia informação, emitia essa nota, a nota de papel, eu emitia e só inicialmente a Cefa ia ter acesso a essa informação através das minhas obrigações acessórias. Agora, quando eu mando essa nota fiscal eletrônica, todos os interessados já têm essa informação, certo? Vai ter informação na Cefa, vai ter informação à Receita Federal, para poder fiscalizar do ponto de vista de tributos federais, vai ter a Cefaz de destino, para poder fiscalizar se aquela mercadoria entrou ou não, se realmente essa nota foi emitida corretamente, se realmente foi uma compra efetuada, tá, por aquele contribuinte no estado, no caso do Rio Grande do Norte. Às vezes, já aconteceu algumas situações de serem emitidas notas que a empresa não comprou, certo? O fornecedor emitiu nota para elas e a empresa não comprou aquela mercadoria. E aí? Aí a empresa que foi a destinatária, né, que foi a compradora da mercadoria, vai ter que abrir um processo fiscal para poder verificar essa nota e fazer a devida regularização, certo? A devido ajuste, para poder não ficar registrado que recebeu uma mercadoria que ela não comprou, por exemplo. Sabe que isso pode acontecer? Pode. Mas aí é uma questão, alguém está agindo de má fé, tá? Não é também uma situação muito normal. Ok? Professor, Oi. e como que a empresa faz para ficar sabendo que uma nota foi emitida no CNPJ dela? Olha, normalmente, a própria Secretaria Estadual, ela já tem um ambiente eletrônico que ela tem, que ela já automaticamente, quando faz todo esse procedimento aqui, ela automaticamente já dá acesso à empresa. Você vai ter, é claro, vai ter que ter um cadastro, vai ter que ter senha, aquele negócio todinho, para os contribuintes daquele estado, eles terem acesso às notas que foram emitidas para o seu CNPJ, tá?
No caso aqui, a Carol está falando que usa a NF Stock. É o que, Carol? Isso é um programa? É um site? Da Alterdata. No caso, especificamente do software, né? Mas tem um ambiente da própria secretaria, tá? Leia, você que perguntou. Aí tem como fazer esse cruzamento, fazer essa auditoria, vamos dizer assim, dessas notas. Ok? E dá para fazer isso também para pessoa física, professor? Olha, para pessoa física, eu vou ser bem sincero, se tem, eu desconheço, tá, Léa? Eu desconheço. Não sei te dizer se tem algum site, alguma coisa específica para pessoa física. Aí eu fico com esse dever de casa, tá? Mas eu particularmente nunca vi, tá? Sendo bem honesto contigo. Ok? Ok? Aí quais são as vantagens, né? Qual a vantagem da inserção dessa tecnologia toda, desse procedimento eletrônico todo para as empresas, né? Primeiro, a nota fiscal eletrônica, ela proporciona benefícios a todos os envolvidos, né? Em uma transação comercial, para emitentes da nota fiscal eletrônica, no caso, os vendedores, e a gente cita alguns benefícios, né? Redução do custo de impressão do documento fiscal, como você vai imprimir só o DANF ele pode ser impresso em folha normal, de papel A4, daí torna mais barato, né? Para poder essa impressão. Redução do custo de aquisição de papéis, que antes você tem que mandar fazer o talão de notas fiscais numa gráfica para poder emitir suas notas fiscais. Não precisa, tá? Com essa sistemática. Redução do custo de armazenagem, ou seja, não vou ter um monte de papel para ter que documento fiscal para ter que armazenar, certo? Eu posso armazenar em ambiente virtual, em HDs, enfim, em servidores, no caso, especificamente. E isso, no início, era uma grande... A Receita sempre vendeu esse projeto baseado nesses benefícios, principalmente nesse custo de armazenagem. A nossa realidade, a gente não visualiza empresas gigantes, mas você imagina uma Magazine Luiza, certo? A central, como deveria ser uma central de armazenamento de notas fiscais de todas as empresas do grupo Magazine Luiza. Ter que armazenar essa nota física, como era anteriormente. Imagina. Quantas tem no país? Quantas lojas? O e-commerce. Imagina. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Tinha empresas realmente que tinham um custo elevadíssimo de armazenamento. Tem que alugar galpões só para colocar caixa de documento. Imagina a situação. Certo? Isso foi usado por muito tempo como um grande benefício. Certo? Outro que seria o gerenciamento eletrônico de documentos. A NF é um documento eletrônico que não requer digitalização do original em papel, ou seja, que permite uma melhoria nos procedimentos, né, da organização. Só autorizar aqui. Simplificação das obrigações acessórias. Eu tenho uma figurinha mais à frente que eu vou mostrar, isso fica mais claro. Mas, inicialmente, você mandava informações para a Fazenda Estadual e depois ainda tinha que mandar para a Receita Federal, entendeu? Para o município e assim sucessivamente. Ou seja, cada ente ele tinha as suas obrigações acessórias específicas.
É claro que isso já diminuiu muito, certo? E algumas vezes essa troca, no caso, para quem está no operacional, às vezes não foi muito vantajosa, vamos ser bem sinceros, porque a complexidade de um SPED é muito maior do que uma obrigação acessória que você enviava para o município, tá? Para a fazenda municipal. Ou seja, mas, enfim, redução de parada dos caminhões em postos de fronteira, ou seja, o processo já está automatizado, na maioria das vezes, na maioria dos lugares, né? Incentiva o uso de relacionamento eletrônico entre clientes, que é o famoso B2B, business to business, ou seja, é uma forma de comércio eletrônico existente e envolve empresas, ou seja, venda de empresa para empresa, é um benefício, né? Deixa eu passar aqui. Para os destinatários, né? Para os compradores, quais são os benefícios? Eliminação de digitalização de nota fiscal na recepção de mercadorias, ou seja, já vem um código de barra no DANF, você automaticamente, se você tiver um sistema, se a empresa tiver um sistema integrado, no recebimento da mercadoria, automaticamente você já dá entrada na mercadoria no estoque da empresa e automaticamente essa informação já vai para o sistema e já vai para o setor fiscal e para o contábil, já vai ser distribuído para o financeiro que vai realizar o pagamento e assim sucessivamente. Planejamento de recepção de mercadorias, né, da logística, porque ela sabe quais foram as que foram adquiridas e quando é que vai chegar, enfim, tem uma melhor logística. Redução de erros de escrituração, ou seja, você não vai mais digitar manualmente aquela nota no sistema, você vai fazer uma leitura de código de barra e já vai entrar diretamente no teu sistema, não tem ação humana aí é mínima em relação ao que era feito anteriormente. Incentivo também ao relacionamento eletrônico com fornecedores. Aí vem os benefícios para a sociedade, né? Benefício para a sociedade, o primeiro, que todo mundo coloca, redução do consumo de papel, e aí eu não sei até que ponto essa redução é tão significativa, porque tem que se emitir o DANF ainda, né? De toda forma. Incentivo ao comércio eletrônico e as novas tecnologias. Hoje em dia, já vinha acelerando o e-commerce, faz muitos anos, já vinha no crescimento. E eu diria que 2020, eu diria que impulsionou mais ainda as compras online. Padronização de relacionamentos eletrônicos entre empresas, ou seja, os sistemas vão ser parecidos, vão ter uma leitura semelhante daquelas informações fiscais. Surgimento de oportunidade de negócio, empregos na prestação de serviço. Até hoje, quem tem um conhecimento maior em SPED consegue algumas consultorias, algum trabalho extra que é bem, bem significativo, mas aí você tem que ter um conhecimento em contabilidade, certo? E ter um conhecimento também em informática, né? Tecnologia da informação. Se você tiver os dois associados, você ganha um diferencial. Eu tive colegas que eles abriram empresas, eles não abriram empresas, escritórios de contabilidade, eles abriram empresas para dar assessoria única e exclusivamente em SPED. Ou seja, você contratava eles para organizar o teu SPED. No início, né? A questão de... A gente fala que é uma declaração, mas por trás tem toda uma sistematização de informação dentro da empresa. Ou seja, a empresa tem que ter uma organização muito grande, tem que ter um controle informatizado.
tem que ter a listagem dos produtos, tem que ter os códigos corretos, para quando for emitir o documento, sair a informação correta. Ou seja, eles trabalhavam nisso. E, posteriormente, na emissão do SPED, que já saía redondo. Mas tudo por trás aí é um trabalho gigante. E remunerava e remunera ainda muito bem. É uma possibilidade de grana. Benefícios para o contabilista, né? Facilitação e simplificação da escritura fiscal e digital. Aí eu coloco um asterisco bem grande aqui. Eu não sei até que ponto essa foi uma simplificação, tá? Eu tenho meus receios em relação a isso. Gerenciamento eletrônico de documentos. Você vai conseguir... O volume de papel que você vai trabalhar é muito menor, certo? Agora você tem que ter um investimento em tecnologia da informação para poder armazenar esses dados no teu servidor. E oportunidade de serviços de consultoria ligados à nota fiscal. E eu ainda colocaria aqui, /SPED, tá? Como a gente relatou agora há pouco. Aí, para o fisco, tá? Eu diria que aqui é o principal benefício de todo o projeto. Aqui. Aumento da confiabilidade da nota fiscal. Certo? Por ser eletrônica, por todos os entes interessados terem acesso de forma instantânea, a empresa que está emitindo acaba tendo mais cuidado e sendo alvo de maior fiscalização eletrônica. Certo? Melhoria do processo de controle fiscal, isso é fato, possibilitando um melhor intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos, né? Redução dos custos no processo de controle de notas fiscais, captura pela fiscalização de mercadorias em trânsito, e até, em alguns casos, redução do número de auditores. Certo? Por quê? Está mais eletrônico? Dependendo não. O sistema ele consegue fazer uma leitura maior e um cruzamento maior de informação automaticamente. Não precisa o auditor ir ficar checando o papel. Certo? Formata o sistema, treina o sistema para fazer esse cruzamento e dar maior celeridade. Diminuição da sonegação, certo? Sem aumentar a carga tributária, isso é fato, porque eu vou conseguir pegar mais contribuintes que estavam sonegando e fazer com que eles passem a emitir os devidos documentos fiscais, sem aumentar a alíquota, que é o principal, né? Gerenciamento de documentos e suporte ao projeto de escrituração eletrônica contábil e fiscal, que é o famoso SPED. Por isso que eu coloquei nota fiscal antes, porque é a base. A partir dela se desenvolveu todos os outros projetos. Aqui é um exemplo de um DANF, tá? O DANF não é a nota fiscal, fique claro isso. Aqui é aquele famoso código de barra, que você pode fazer a leitura no teu sistema, do ponto de vista contábil. A chave de acesso que você utiliza para visualizar no site da Receita se essa nota realmente existe, é uma possibilidade. A questão dos códigos, né? A codificação, a questão de inscrição, a CNPJ, qual é o tipo a natureza da operação.
qual é o remetente, quem é que está vendendo, no caso aqui, essa mercadoria, com as informações básicas, né? A razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço, enfim, a data da emissão da nota e a data da saída da nota, né? A saída da mercadoria, que pode ser diferente. Aí, se for pagamento a prazo, a possibilidade aqui de colocar o vencimento, né? Em quantas parcelas vão ser feitas esse pagamento. Cálculo do imposto, quem vai transportar e os itens da nota, certo? Código do produto, a descrição, NCM, CST, CFOP, unidade de medida, as quantidades que você está vendendo, preço unitário, preço total, as bases de cálculo para os impostos, ICMS, IPI, no caso aqui dessa nota. Se tiver alguma coisa relacionada a ISS, também está aqui a possibilidade. E informações adicionais, caso tenha. Tá? E que é um modelo básico de DANF. Pode acontecer algumas... Aliás, modelo básico não, é o que normalmente acontece. É o modelo padrão, okay? Homologado pela Receita Federal. E aqui em cima, que eu esqueci de falar, ó, no canto superior direito, tem o número da nota fiscal, como também aqui no meio. No caso aqui, a natureza é uma nota 2, ou seja, uma saída, uma venda, uma operação de venda, ok? Tranquilo, pessoal, até agora? Ou não? Tem mensagens aqui no chat, deixa eu ver. É só a Carol comentando. Tranquilo, Abraão, Carol, Glaucia, beleza. Agora vamos falar da brincadeirinha, né? Maior. Que é o famoso SPED. O que é o SPED, né? Conceitualmente falando. É o Sistema Público de Escrituração Digital. Seu projeto é que são aplicáveis às empresas, ou seja, são vários projetos, né, vários subprojetos, instituído em 2007, e fazia parte, no caso aqui da época, do programa de aceleração de crescimento do governo federal, no caso o PAC, 2007-2010. O SPED, aqui é uma colocação do próprio site da Receita Federal, que ele diz, representa um avanço na informatização da relação entre fisco e contribuinte. O SPED deve ser compreendido como uma série de projetos criados pelas autoridades fiscais e que utilizam a tecnologia da informação. Tecnologia da informação sendo utilizada para ajudar na fiscalização tributária, para integrar as relações entre as diversas entidades fiscais. No caso aqui, Receita, Secretaria de Estado, no caso da Fazenda, e secretarias municipais de Fazenda, e os contribuintes, pessoa jurídica. Que antes isso daqui, a conversa entre essas três esferas era cheia de ruídos, vamos dizer assim, certo? Não se conversavam da forma que deveria ser. Aí os três pilares básicos, certo? Desse projeto são os documentos eletrônicos, que aqui as notas fiscais eletrônicas, o SPED fiscal e o contábil. Tem outros tipos, tá? Mas aqui eu diria que é o basicão, é a espinha dorsal do projeto, o pilar, como eu coloquei. A escrituração, o projeto SPED, ele é composto pela escrituração contábil digital, ou SPED contábil,
escrituração fiscal digital de ICMS e IPI, ou seja, que é o SPED, ICMS e IPI, que nada mais é do que a entrega dos livros fiscais, tá, da empresa, que é contribuinte de ICMS. No caso aqui, o próximo seria a escrituração fiscal digital de contribuições, que é o que a gente chama de SPED, contribuições, que aqui é específico para PIS, o PIS e para COFINS. Okay. A nota fiscal eletrônica. Nota fiscal eletrônica a gente já falou. A nota fiscal de serviço, conhecimento de frete e outros, como o F-Conte, Elalu, E-Social, certo? Reinf e outros tipos de outras declarações que foram surgindo. Aqui uma figura, né? Que a gente falou agora há pouco, as notas fiscais, né? Manifesto, o CTE, que é o conhecimento de transporte, a escrituração contábil fiscal, a escrituração contábil digital, a EFD ICMS IPI, EFD contribuições, tem a E-financeira para bancos, na maior parte, o REINF e o E-social aqui para a área trabalhista. Certo? Esses são os subprojetos que estão inseridos no SPED. Aí, para que serve, né? 3 objetivos básicos. Primeiro, simplificação, como a gente já falou, certo? Simplificação de obrigações acessórias, que eram muitas, tanto na esfera municipal, quanto estadual, quanto federal. Combate à sonegação dos impostos, né? E integração das autoridades fiscais, como a gente já falou. Integrar esse pessoal que não se conversava muito bem, ou estabelecia uma conexão com vários ruídos, e agora uma informação que vai chegar para todo mundo. Aí aquela figura que eu falei anteriormente, né? Considere uma empresa antes da criação do SPED. Tá? Antes, essa empresa ela informava para o Estado, município, para a junta comercial, para a Receita Federal, se ela fosse de seguros, né, para a SUSEP, se fosse banco, Bacen, ou instituição financeira, se fosse SA, ainda para a CVM. Certo? Ou seja, eram várias informações, obrigações, para cada um desses entes. É claro, dependendo do tipo da empresa, tá? Pode ter empresas que não teriam obrigações do ponto de vista municipal, ou não teria obrigações do ponto de vista estadual, e assim sucessivamente. No caso aqui desses 3 últimos, é mais específico, né? Se elas fossem seguradoras, no caso aí da SUSEP, se fosse instituição financeira, no caso do Bacen, e CVM, Sociedade Aberta, SA. Aliás, Sociedade Anônima. Com o advento do SPED, o que a empresa faz? A empresa manda todas essas informações para para o SPED, e o SPED repassa automaticamente para todas as partes interessadas. Certo? Eu vou mandar alguns tipos de SPED, dependendo da atividade da minha empresa, e contempla a informação de todos esses entes. É bem mais prático do ponto de vista tributário, entretanto,
a sistematização estrutural, a formatação da empresa para poder atender essa nova exigência é que foi, a depender do porte da empresa, que foi muito pesada, certo? Um investimento em tecnologia e até mesmo estrutural. Para os escritórios de contabilidade, da mesma forma, certo? Até hoje a gente encontra escritórios com sérias dificuldades, já vários anos depois de entrar em vigor. Okay? Tem colegas que até mesmo não pegam em todo tipo de empresa justamente por isso. Eles limitam a sua atuação a empresas do Simples, por exemplo, ou não pegam empresas de lucro real, por conta no caso específico do lucro real, vai ter uma quantidade muito maior de obrigações acessórias. E às vezes, eu diria que não vale a pena, do ponto de vista financeiro, ou também a capacitação do profissional não é suficiente para esse tipo de responsabilidade. Aí o que muda com o SPED na empresa, né? Maior rigor dos procedimentos tributários, ou seja, vou ter uma maior rigorosidade do ponto de vista de controle de estoque, de controle de bens para revenda. Procedimentos internos de controle devem ser aprimorados, com certeza, para evitar problemas. Verificação de documentos de entrada, documentos fiscais de entrada e saída, para ter uma informação mais coerente e correta. Uso intensivo da tecnologia, como é que eu posso dizer, essencial. Capacitação da mão de obra e cadastrar clientes e fornecedores e fazer cadastro de produto, que é uma outra trabalheira muito grande, certo? Imagina um supermercado de grande porte, tá? A quantidade de produtos que tem ali dentro, N produtos diferentes, com N códigos fiscais diferentes, com N possibilidades de tributação diferentes. Certo? Se eu falo a nível de ICMS. Imagina se eu não tiver um controle. Tá? Só para dar um medo, né? Aí, quais são os blocos, né? Aqui a gente trouxe os principais de cada tipo de escrituração. Né? No caso da escrituração fiscal digital, nós temos esses blocos aqui, que é o bloco 0, que é a abertura e identificação da empresa. No caso, o bloco C, os documentos fiscais 1, que são mercadorias, para ICMS e IPI. Documentos fiscais 2, que é o ICMS, serviço, né? Sobre serviço. O E, que é apuração do ICMS e do IPI. O G, que é controle de crédito, ICMS, do ativo permanente. Inventário permanente, aliás, inventário físico. Outras informações e encerramento do arquivo. Esses são os blocos básicos que você vai ter que preencher com informação. Tá? Vale salientar que essa informação, a gente preenche o SPED, é uma informação importada do sistema fiscal da empresa. Tá? Por isso que tem que ter uma parametrização muito boa do sistema fiscal da empresa, certo? Para o layout que o SPED obriga. Se não tiver, você vai ter problemas, que vai ter desencontro de informação e você vai ficar batendo cabeça com os erros que o programa vai te dar. Ele não vai validar tão fácil. Tá? Por isso que é importante fazer um cadastro correto do fornecedor, do cliente, ter um cadastro correto dos produtos para evitar problemas posteriores. No caso do FD contribuições, né? São semelhantes os blocos, né?
0 é a abertura, identificação e referência. O A são os documentos fiscais de serviço. O C, documentos fiscais de mercadoria. O D, documento fiscal de serviço, no caso de ICMS. Outros documentos que venham a ter. Aí, apuração de PIS e COFINS. É o M. Apuração da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, caso a empresa tenha. E complemento da escrituração, com saldos de crédito, de retenção, e outras informações. E o bloco 9, fechamento do arquivo, né? Controle final e fechamento do arquivo. E a escrituração contábil digital, que é ESD, é similar, mas só que aqui é do ponto de vista contábil. Todos se iniciam com esse bloco 0, né? A identificação da empresa, do contribuinte. O I, lançamentos. J, demonstração. E o 9 é o controle e encerramento do arquivo. Essas são os blocos básicos de cada SPED. O que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? Acho que na próxima aula não é encontro síncrono. Eu vou preparar um vídeo, certo? Vou ver se eu consigo gravar, abrindo o SPED, mostrando esses blocos bem bonitinhos para vocês terem a noção, tá? Eu vou também deixar o link para vocês baixarem no computador, certo? O programa, que é o PVA, o Programa Validador, para também vocês irem, quando assistirem o vídeo, irem mexendo, olhando, para terem a noção, tá? Para a gente poder caminhar. Se fosse presencial, a gente ia ter esse momento no laboratório para mostrar para vocês, certo? Mas, da forma que estamos, essa é como é que eu posso dizer? É a saída encontrada para a gente tá trabalhando com isso, tá? Faz um vídeo explicativo do que seria, mostrando bonitinho como é que se preencheria, e vocês vão olhando e visualizando no seu computador em casa da melhor forma possível, tá? E vai, volta, e para o vídeo, enfim, e vai na velocidade que vocês acharem mais conveniente. Ok, pessoal? Alguma colocação, alguma dúvida? Quando botar o vídeo explicativo lá, acho que vai facilitar um pouco mais, né, pra gente. Visualizar o negócio. O pessoal comentou aqui, deixa eu ver onde está o comentário. Eu fico passando de uma tela para outra. Eu estou trabalhando com 2 telas aqui, aí o mouse engancha de uma para outra. Professor, acho que o meu PC não vai rodar esse programa. Ixi, Jonathan. Então, tenta ver alguma outra... Enfim, tenta ver alguma outra forma, não sei, para você tentar visualizar, ou olhar somente o vídeo, enfim, não sei. Essa é a realidade. Professor. Ok, criança? Oi. Oi, Rosivaldo. Na realidade, como todo estudo, né, se não houver prática, fica complicado. Eu já tive assim, eu não trabalho com esses arquivos, eu não trabalho em escritório contábil, mas já tive contato com alguns dos arquivos, XML, essas coisas. Aí eu já consigo ter noção. O ruim é quando o aluno ele não teve nenhum contato, aí ele não consegue. Eu consigo já ligar o que o senhor tem falado aí à realidade das empresas. Mas o ideal seria ter esse contato, ou pelo menos conversar com alguém que trabalha, para poder ir tendo mais um pouco de noção, que facilitaria muito, que a priori é bem complexo quando a gente pensa assim, mas quando a gente pensa na realidade mesmo, fica mais tranquilo. Não, realmente. E assim, eu vou ser bem sincero com você. Eu não sei
Eu digo por mim. Se for para mexer no arquivo, no bloco de notas, para achar erro no bloco, eu não acompanho, entendeu? Eu consigo mexer dentro do PVA. Agora, mexer, como tem muitos colegas que mexem no arquivo, que eu acho fantástico. O cara vai lá na linha, consegue identificar onde é que está o erro na linha e ao fazer a alteração. Eu não cheguei nesse nível, tá? Sinceramente, sendo bem franco com vocês, eu não cheguei nesse nível desculpa o termo, de loucura. Porque na minha cabeça é muito... Os caras mexem com a programação mesmo. Alguém queria falar, que abriu o microfone. Eu trabalhei em uma empresa, eu fazia essa escrituração digital. Hoje eu não lembro mais como faz tanto tempo. Uhum. Não, mas vai dar certo. Vocês usam, o Tron, né? Troll, em laboratório, o sistema que vocês utilizam? Só me confirme. O professor Marini pediu que nós instalássemos o Tron. Eu ainda estou esperando o e-mail de confirmação aqui. Uhum. Eu vou dar uma sacada nele, que eu não conheço, para a gente montar alguns arquivos para algumas simulações, entendeu? Para mexer e fazer a importação, que eu nem sei eu nem sei não. Provavelmente ele faz, né? Essa importação de arquivo, a geração de arquivo, para poder a gente trabalhar uma forma melhor. E daí é um dever de casa que eu tenho que aprender a mexer nesse Tron, mais especificamente. Ok, senhoras e senhores?